Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: nanani nananá, não sei. Depois eu explico para vocês porque ele falou não sei. Curve a tua cabeça por um instante. Oh meu Deus, muito obrigado pela vida dos teus filhos que te louvam e te servem. Obrigado pela tua palavra que é viva, que nós temos liberdade de falar. Dá, Senhor, a minha vida a sabedoria que vem dos céus, que o poder profético esteja sobre mim, que o teu povo seja ministrado e a tua palavra traga cura, força, alimento, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Dá a tua graça abundante e abençoa os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? A igreja Renascer é a igreja da família, e para nós a família é um grande bem do Senhor. Cuida bem da tua família, tá? Ore por ela, tenha qualidade de vida, invista na tua família, porque nós sabemos que tudo passa. E muitas vezes pessoas, eu me lembro de uma frase que é assim: não seja uma pessoa de sucesso lá fora e um fracasso na tua família. Tenha sucesso primeiro na tua família e depois você tenha sucesso lá fora. Amém? Glória a Deus. Tudo aquilo que é edificado, ele tem futuro. E nós sabemos que a parte mais difícil de uma construção são os alicerces. E Jesus, ele fala a parábola dos fundamentos. Ele fala sobre um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Que veio o vento, veio a tempestade e aquela casa permaneceu. E ele fala paralelamente de um homem que tinha pouca sabedoria e que edificou a sua casa sobre areia. E que veio o vento, veio a tempestade e aquela casa desabou e foi grande a ruína, porque exatamente não tinha fundamentos. E uma das estratégias do inimigo é nos tirar os fundamentos da fé. Porque, claro, se nós não temos fundamento, nós não temos equilíbrio. E se não há fundamento, não pode ser edificado o edifício que Deus determina. Então nós precisamos ir buscar em Deus esse fundamento. E Deus fala através da boca do profeta Oséias, no capítulo 3, no versículo 6. O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Ora, o sacerdote, o povo, estava distanciado do conhecimento de Deus, porque achavam que as práticas religiosas
poderiam levá-los a conhecer a Deus. Mas uma prática religiosa, ela jamais vai te dar fortalecimento. Ela é apenas uma manifestação de um ato profético. E no capítulo 6, Deus fala novamente para o povo de Israel: prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fez a ferida, Ele a sarará. E ao terceiro dia, Ele nos revigorará. E quando você tem fundamentos, você está pronto para passar por adversidades. Porque Jesus falou em João 16:33: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. E todos nós sabemos que a trajetória de Jesus aqui na terra não foi um mar de rosas. Ele foi perseguido, foi incompreendido, foi caluniado, foi injustiçado, foi crucificado e, claro, sofreu toda sorte de humilhações. Ele estava falando de uma jornada, de uma trajetória. E lamentavelmente, há muitas pessoas que elas não querem andar com Deus na profundidade. Elas optam em andar com Deus na superficialidade. Mas os verdadeiros valores estão nos locais profundos. Há riquezas que estão na profundidade, no subsolo. O Brasil desenvolveu uma técnica de encontrar petróleo no pré-sal. E o pré-sal são centenas de quilômetros que a sonda tem que chegar no fundo da terra para encontrar petróleo. Quando chegou lá, desenvolveu uma outra tecnologia que se chama pós-sal, que vai além do pré-sal. E lá tem petróleo. Agora, óbvio que isso demandou anos de estudos, anos de frustrações, porque você vai furando. E muitas vezes você não encontra nada. E aí, vai mais profundo. E assim também é a nossa vida espiritual. Eu me lembro que um dia eu estava com meu neto, o Noah, e ele falou comigo: vovô, vamos lá no quintal? E eu fui, e ele falou para mim: começa a cavar para mim, faz um buraco. E eu comecei a falar: e aí, Nono? Ele falou: vai cavando que eu quero chegar no Japão. Não é? E eu achei tão interessante, porque ele entendeu de alguma maneira que se eu furasse a terra, eu ia chegar no Japão. Aí eu expliquei para ele. Falei: Nono, para ir no Japão, a gente tem que fazer diferente. Mas se a gente quiser encontrar tesouros, nós temos que fazer o que você falou. Nós temos que cavar. E Deus falou para Isaías, exatamente através da boca do profeta Isaías, no capítulo 45, quando ele fala com o rei Ciro, ele fala: dar-te-ei os tesouros escondidos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: tenha motivo de alegria quando você passar pela tribulação. Tenha motivo de alegria, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? E o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, que nós nos revestimos das armas espirituais, e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Quantas pessoas que abortaram o plano de Deus, porque não foram até o fim? Quantas pessoas deixaram que Satanás as roubasse, por milindre, ou por desânimo, ou então porque, eu me revolto contra Deus. E há 3 coisas que podem roubar o plano de Deus na tua vida. A primeira é a incredulidade. Hebreus, o apóstolo Paulo fala: não se encontre em vós um coração duro de incredulidade.
E Jesus chamou os judeus de geração incrédula, porque lamentavelmente, nós às vezes servimos a Deus, conhecemos a palavra, mas não cremos incondicionalmente. Nós cremos até por aí. E é muito incoerente quando a pessoa fala que é crente e não crê. Você tem que crer. E crer que Deus não tem limites para fazer a obra. Amém? Como Ele vai fazer? Eu não posso de maneira nenhuma te falar. Eu só sei que Ele vai fazer, porque Ele pode. Amém? Não há limites no que Deus vai fazer. Creia, não deixe o diabo roubar a tua fé. Porque Jesus falou em Lucas 18:8: haverá porventura fé na terra quando voltar o Filho de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nesses tempos difíceis, o justo viverá pela fé. Profetiza pela fé. Viva pela fé. Tome posse pela fé. O mundo pode estar caindo do teu lado. Permaneça firme, declarando que nem Jó o meu Redentor vive. Amém? Porque nós não somos daqueles que voltam para trás, mas pela nossa perseverança nós alcançamos a promessa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E sempre permaneça crendo. A segunda coisa que rouba o plano de Deus é a precipitação. Se eu perguntar aqui para essa multidão, quem já se precipitou e depois se arrependeu? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Nós nos precipitamos em julgamentos, em decisões. Nós nos precipitamos em atitudes. E isso faz parte do nosso amadurecimento. Porque quando você fica maduro, você começa a pensar duas vezes, não é? É claro que há personalidades diferentes, tem pessoas que são impulsivas, tem pessoas que tal, e Jesus falou, dá um tempo, espera, não seja precipitado. Sabe por quê? Provérbios fala que o precipitado peca. E Eclesiastes 3 fala que Deus tem um tempo para todas as coisas e todos os propósitos debaixo dos céus. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de deserto, mas há tempo de chuvas abundantes. E o tempo de Deus chega, e a hora de Deus chega. Amém? Levanta a tua mão e diga assim comigo, Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aleluia. Que o Espírito Santo te dê essa capacidade de esperar, de saber que Deus é fiel. E se você esperar, não precisa fazer justiça com as próprias mãos, não precisa revidar, não precisa se desesperar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia, porque eu não te conheço de ouvir falar, eu te conheço de contigo andar. Amém? Aleluia. E a terceira coisa, revolta. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que é um empresário, e Deus abençoou muito a vida dele, abençoou, ele é um cara super feliz, aberto e tal, e de repente ele sumiu da igreja, né? E eu liguei para ele e falei, onde tu andas? Ele falou, eu ando por aí. Eu falei, não fala essa frase não, porque foi o que Satanás falou para Deus, né? Eu falei, cadê você? Ele falou, cara, eu estou vivendo uma maré de azar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, cara. Um servo de Deus vive maré de azar. Está quebrado. Você não tem azar não.
Você tem todas as bênçãos espirituais. Não use essa palavra em nome de Jesus, porque a tua maré é só de bênçãos, é de glória em glória, de vitória em vitória. Porque sabe, eu disse, negócio, e começa a choradeira, a murmuração. Bicho, eu falei, tu está mal, meu filho. Você precisa de agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Porque quem dá graças a Deus só quando tudo está bem, não é honesto. Tem que dar graças a Deus em todas as situações. E aí ele me falou, eu estou brigando com Deus. Como eu tenho muita liberdade com ele, eu falei, cara, você é burro, não é? Vai brigar com qualquer um, mas não briga com Deus, porque tem como. E às vezes o diabo enche o teu coração de revolta. E 1 Samuel 15 fala que a revolta é feitiçaria. Porque quando você se revolta, há uma ingratidão no teu coração, há uma traição no teu coração, e você está invalidando tudo aquilo que Deus fez. E você acabou de ler aqui comigo, agora mesmo, em 2 Coríntios 4, a tua leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Sabe por quê? Você vai passar pela guerra, não vai ser pesado. Deus vai fazer com que você possa carregar, porque não sobreveio em vós provação que não possais suportar, mas com a provação, Deus te dará um escape. Amém? Então tenha um coração grato a Deus em todo o tempo. E Jesus, andando por Jerusalém, ele vai até um lugar que era uma piscina. Era tipo um piscinão assim de ramos. Todo mundo ia lá naquela piscina. E ela se chamava Siloé, do hebraico Shiloã, do grego significa enviado, apostolai. Ali, estas águas vinham de uma fonte chamada Guion, e passava por um túnel escavado pelo rei Ezequias, e as pessoas faziam ali tipo piquenique e tudo mais. E claro, como era um local de fluxo de pessoas, aquele homem, um cego de nascença, vivia como um mendigo, esmolando. E claro, enfrentando a crueldade de uma sociedade dura e religiosa. E nós enfrentamos esse mundo, porque João fala que o mundo jaz no maligno. E o Senhor Jesus falou que nós seríamos odiados por amor a Ele. Então, o importante é você saber que a tua vida está coberta com o sangue de Jesus. Que toda língua que se levantar contra você, o Senhor vai condená-la em juízo. E que você não pode absorver as malignidades que o mundo te impõe. Porque aquele jovem sofria, era terrível. Primeiro, havia uma cultura entre os fariseus e os saduceus, que todas as pessoas deficientes era fruto de algum pecado. Ou era pecado do pai, ou da mãe, ou ele próprio. E claro que eles pesavam sobre as pessoas. E também, quem era deficiente era apartado. Lógico, não tinha as tecnologias que nós temos hoje, não trabalhava, era totalmente excluído da sociedade. E o pior, não podia entrar no templo para adorar a Deus. Então vocês imaginem o estado emocional, o estado psicológico e o abatimento daquele homem. Ele estava acabado, desesperado, traumatizado e sofria aquela pressão. E o Senhor Jesus olhou para ele e se deparou com a necessidade. O Senhor está olhando para a tua vida, para a minha vida. Antes da palavra chegar na nossa língua, Ele já sabe qual é a nossa necessidade. E o Senhor Jesus chega próximo a ele, e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? O pai, a mãe ou ele?
E o Senhor Jesus fala algo maravilhoso e glorioso, que eu quero que você receba hoje como uma palavra de Deus na tua vida. A guerra que você está passando não é punição. A luta que você está enfrentando com o teu filho, qualquer área da tua vida, Deus não está te punindo não, queridos. Deus tem propósitos maiores e superiores. Você é ungido do Deus vivo, abençoado. E Jesus falou aquilo que Ele fala para você nesta noite. Ninguém pecou. Esse problema é para que a glória de Deus se manifeste. Amém? Levante a tua mão e fale para esse problema e para essa guerra e para essa luta. É para que a glória de Deus se manifeste. Está fraco? Amém? Você crê? João 11:40, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver a glória de Deus. O Senhor Jesus então o chama e faz algo inédito, algo que ele nunca tinha feito e que as pessoas não tinham entendimento. E Deus fala para você hoje a palavra de Isaías 28:21. Deus vai fazer uma obra na tua vida estranha, diferente, inédita, obra que só um Deus de poder pode fazer. Ninguém vai entender nada, ninguém vai saber, mas meu Pai, como é que é? Não há entendimento humano, porque milagre não se explica, milagre se vive. E eu declaro e profetizo na tua vida, Deus vai fazer um milagre tão poderoso e inédito, que você vai se surpreender. É para que a glória dele se manifeste, é para que o poder dele se manifeste, e não há limites para Deus fazer milagres, porque ele é um Deus ilimitado. Aleluia. E diante de todos, o Senhor Jesus cospe no barro. Ai, meu Deus. Os teólogos acusadores e perseguidores da internet iriam meter o pau em Jesus, porque é religioso, ele não pode ver nada diferente, que ele já fica desesperado. E agora pior ainda, Jesus faz um lodo com cuspe e pega e unta os olhos do cara. O que é isso? É Deus trabalhando no sobrenatural. Da primeira à última fileira lá, e você que me ouve e me assiste, eu quero te dizer Romanos 4,17, Deus traz à existência as coisas que não existem, Ele age no sobrenatural. O método de Deus é método celestial, aleluia, e Ele põe aonde Ele quer, Ele tira onde Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus, aleluia. E Ele faz obra que ninguém vai explicar, em nome de Jesus, aleluia. Ele é Deus de poder, glória a Deus. E ali, queridos, há uma explicação espiritual de uma revelação que Deus me deu há anos atrás. Porque lá em Gênesis, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. Não precisava chuva, a terra brotava. E Deus disse, a partir de agora, a terra vai ser maldita e vai produzir ervas daninhas e abrolhos. O Senhor Jesus estava fazendo um ato maravilhoso com a santa saliva dele. Eu fiz uma música sobre isso. Ele cuspiu na terra e santificou aquela terra. E nós somos a terra, porque somos pó, santificados pela água viva que sai do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos dá água da vida e Ele nos dá águas curadoras. Ele então fala para aquele cego, vá no tanque de Siloé e se lave. E o cego vai até o tanque, uma jornada de fé. E você vai sair daqui hoje para viver uma semana que vai ser uma jornada de fé.
Amém? Ainda que você não esteja enxergando nada, vá em frente, porque Deus está no comando. Ainda que possa falar, esse aí pirou, está doido, vá em frente, porque Deus está no comando e Ele vai agir no sobrenatural. Amém? E ele então vai e se lava, e se cumpre a visão gloriosa de Ezequiel capítulo 47. Do lado direito do trono saem águas curadoras, e aonde elas passam, elas trazem cura, e aonde há esterilidade, há fertilidade. E quando elas entram no mar morto, tem enxames de peixes e árvores frondosas. E eu declaro e profetizo nesta noite que águas curadoras estão sendo derramadas aqui para curar a tua vida, para curar o teu interior, para te libertar, para te transformar, porque o tempo de Deus chegou e é agora, e o Espírito Santo está te dizendo: mergulhe nestas águas pela fé. Põe o teu casamento e mergulhe, põe a tua enfermidade e mergulhe nestas águas, mergulhe nessas águas, porque Deus vai processar uma cura gloriosa e maravilhosa. Quando ele se lava naquelas águas, ele levanta, ele estava vendo, aleluia, houve uma cura poderosa. Deus é poderoso. Diga comigo Efésios 3:20. Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Fale para tua esposa, fale para o irmão que está ao teu lado: Deus é poderoso para fazer mais, além do que você possa pedir ou imaginar. Aleluia. Eu estou ouvindo barulho de chuvas. Vem coisas grandes de Deus aí. Vem um novo tempo, vem portas abertas, vem milagres de Deus, vem cura do Altíssimo. Aleluia. E os céus estão se movendo, porque Deus está agindo. E Ele diz: agindo eu, ninguém impedirá. Aleluia. E o milagre vai ser grande em nome do Senhor Jesus.